Maravilha, então, galera, bora começar a discussão de hoje. Hoje a gente recebeu, né, já passei no grupo de vocês lá a propaganda da live da professora Thaís Bresolim amanhã, dia 26 de agosto, às 19 horas. Perfeito. Eu acho que tem sim que ir lá e participar e assistir e levar dúvidas, ou pelo menos tirar dúvidas, né? E isso daí é o que há que é necessário. O assunto vai ser LGPD, diferente do filho do nosso excelentíssimo senhor presidente. LGPD não tem nada a ver com sexualidade de ninguém, só para reforçar e lembrar e registrar isso. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente estava comentando antes do início da gravação dessa aula alguns pontos importantes. O Luiz fez um comentário maravilhoso, né, falando que é, para assistir, né, a live sobre LGPD, você preenche um cadastro gigantesco, e aí é bem zoado, não se preocupe, eu acho que ela esclarecerá isso daí, eu acho importante. Eu comentei também sobre um caso muito recente, que foi de uma grande drogaria, que ela foi multada pelo Procon de Mato Grosso, né? E o valor aí chega a R$ 500.000 por conta da LGPD. A drogaria, ela é uma grande rede de farmácias, né, de drogarias, e teve a excelentíssima ideia para solucionar o problema de não poder pedir mais o CPF da pessoa. Ela começou a pedir a impressão digital. Implementou, colocou, distribuiu para todo mundo o leitor de digital e voa lá, processo em cima dela por conta de armazenar a digital das pessoas, né? É mais um dado ali que foi. Então, é um processo em meio milhão. E como eu comentei, muito provavelmente a pessoa que sugeriu essa solução deve estar procurando emprego hoje, não deve mais estar trabalhando lá, né? Só está trabalhando nesse local se era parente do dono ou próprio dono. Mas bora conversar. Eu estou falando sobre LGPD, aí dentro da cabecinha de vocês deve estar rolando assim. Tá, ele está falando de Lei Geral de Proteção de Dados e o que isso tem a ver com inteligência artificial. Se alguém souber o que LGPD e IA tem a ver, por gentileza, manifeste sua opinião. Eu gostaria de saber se vocês imaginam por que eu estou comentando sobre isso, né? Por que eu quero conversar sobre isso? Alguém faz ideia? Por causa da Porque carreira? uma IA tomar uma decisão, ela precisa de bastante informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados protege justamente isso. Perfeito. Era isso, Luiz? Não, é que cortou um pouco, eu só ouvi a parte que o senhor falou assim, por que vocês acham que eu tô falando da LGPD? Da LGPD numa aula de inteligência artificial. Foi mal, não peguei essa parte. Por que eu estou trazendo esse tema aqui, né? Obviamente, eu estou super. É um tema que ele se encaixa em qualquer momento. Eu fui muito feliz de aproveitar uma oportunidade que está sendo trazida a vocês aí pela professora Thaís Bresolim, que é professora da nossa faculdade, é advogada e tá especializada na LGPD, né? Mas eu estou trazendo ao conhecimento de vocês o seguinte: é exatamente o que o Matheus falou. Mateuzinho falou perfeitamente. Como que a gente consegue predizer as coisas? Olhando uma grande massa de dados. LGPD faz o quê? Você não pode guardar o dado da pessoa. E aí, o que eu posso guardar de informação? É aí que entra a grande transformação digital no mundo da inteligência artificial que a gente está vivendo. O negócio nem entrou direito para funcionar e a gente já tem uma transformação muito grande ocorrendo nos processos, né? Você pode armazenar desde que tenha permissão da pessoa e a pessoa saiba para que você esteja utilizando e ela pode e ela tem o direito de poder apagar os dados dela ou não compartilhar os dados dela da forma com que você estava querendo fazer. Mas
será que você precisa realmente saber quem é a pessoa? Então, no papo que o Luiz mandou, eu achei legal, porque eu acho que se fosse combinado, eu acho que não teria sido mais pontual, né? Mais momentâneo para o nosso assunto, né? Eu comentei que ele mandou a mensagem lá. Luiz, peço licença de ler exatamente o que você mandou para a gente poder dar continuidade aqui e o negócio fazer sentido, né? Eu mandei lá sobre a live e ainda o Luiz comenta aqui. Pegaram tanto dado para o cadastro que a LGPD chora, né? Obviamente depois, mas vai ser muito top essa live daí, legal. É isso mesmo. Pegaram tantos dados, mas olha só, pegar a informação não é o problema. O problema é o que você faz com ela. Se você souber o que estão fazendo com os seus dados, e se você não gostar, você desautoriza ou você limpa, é isso que a LGPD garante. Agora, você tem seus dados sendo vendidos para terceiros, que isso aí é muito comum. Então, por exemplo, você chega lá, eu vou pegar o caso da farmácia, eu não sei se é o caso da farmácia que a gente comentou, mas eu vou falar para você. A farmácia faz o quê? Ela vende remédios. Ela vende remédio para quem? Para pessoas. Beleza. E aí eu lembro de ter comentado com vocês um caso clássico de um grande supermercado que começou a registrar a informação de quem comprava o quê, para poder, né, planejar melhor suas promoções. Mesmo esquema, farmácia. E até aí, beleza. Então, eu conheço o perfil das pessoas e sei o que elas compram. Logo, eu consigo fazer com que eu possa ofertar produtos com uma qualidade melhor ou com preço melhor ou fazer promoções direcionadas. Perfeito! Isso daí é o marketing chorando de felicidade, rindo até dizer chega de alegria, né? Essa daí a coisa linda de tudo. O problema é que você, de um lado, tem a pessoa que está doente. Do outro, você tem o médico que consulta a pessoa. De um outro lado, você tem o plano de saúde para o qual o médico trabalha e é o plano de saúde que paga a consulta que a pessoa está fazendo com ele. E do outro lado, você tem as recomendações. O médico mandou tomar remédio tal. Normalmente os remédios eles têm umas aplicações, né? Então, você não vai tomar, por exemplo, o remédio A para a doença XYZ. O remédio A serve para A, B e C, né? São para os casos A, B e C. Então, remédio A para doenças A, B e C. São lá relacionadas. Não é relacionado com os demais. Então, eu consigo saber com o remédio que a pessoa está comprando, se ele ou um familiar dele, né, ou alguém do nicho familiar dele, está usando isso daí. Então, se a receita é nomeada e eu vou vender para o nome da pessoa, eu consigo saber que aquele remédio é para aquela pessoa. Logo, eu consigo traçar um perfil da pessoa. E se eu pegar essas informações que eu tenho dos remédios que a pessoa compra e passar isso daí para o plano de saúde, e aí, cadê o professor de ética nesse momento para vir assistir a nossa aula, né? Ele iria se recontorcer. Eu aposto que ele se recontorceu na cadeira dele nesse exato momento. Ele falou assim: nossa, eu estou sentindo que tem alguém me provocando. Eu fiz uma provocação, não é assim que ele fala? Ó, vou lhe fazer uma provocação. Acabei de fazer uma provocação das grandes. E aí vem o problema da moralidade, né? Que ele pode fazer isso? Ele pode, porque ele pode de capacidade, né, dele poder, não de que isso daí tenha legalidade ou moralidade. Até um tempo atrás, isso daí não tinha problemas legais, então não era ilegal. Agora, com a LGPD, é ilegal. Se eu não autorizar, é ilegal. Aquela historinha, né? Como que é a historinha lá do que eu sempre falo do Facebook, que eu acho bonito, quando
Quando você não paga pelo produto, o produto é você, né? Ou agora a gente pode melhorar. Quando você não paga pelo produto, os seus dados pagam por você. Acho que isso daí fica um pouco mais real, né? E é isso. Então, o momento é de reavaliar, e eu acho que isso daí é um papo legal, principalmente para discutir com o professor Leandro Guarino, lá nos Machine Learning da vida, e discutir com ele. LGPD está aí justamente para acontecer, ela tem sim que entrar em vigor, porque os nossos dados não podem ser utilizados de forma esdrúxula, a gente tem que saber para que está sendo utilizado, a gente tem que ter rastreabilidade de tudo que está acontecendo com as informações que a gente provê. Casos que está quentíssimo, em voga, lojas Renner. Lojas Renner teve um problema aí de um ransomware. O ransomware entrou lá e criptografou tudo e estão cobrando um dinheiro. Em 2 dias eles voltaram no ar. Eles tinham infraestrutura para voltar tudo no ar? Cara, eu sou sincero para vocês. Eu estudo muito sobre essa parte de segurança. Eu não vi nenhuma empresa que conseguiu voltar com menos de 20 dias. 2 dias, tempo recorde. 2 dias, tempo recorde. Esse tempo recorde pode ser por conta de uma infraestrutura muito boa, não estou dispensando isso daí, mas pode ser porque ele pagou as lojas, Renner pode ter pago, né? Deve não, pode, porque eu não tenho certeza disso, eu não vi em nenhum lugar que comprovasse, mas ela pode ter pago o sequestro dos dados. E aí você pode falar assim, nossa, ela pagou 1 milhão, 1 bilhão, sei lá quanto que pagou. Mas você tem que imaginar que todas as lojas físicas, incluindo o portal, né, o site deles, não estava vendendo. Só que no final do mês, eles têm que pagar o salário dos funcionários e têm que pagar seus fornecedores e honrar suas dívidas. Será que o valor, se pagaram, né, o resgate, seria realmente tão grande, né? Talvez o prejuízo de pagar ainda seja menor do que não conseguir receber dinheiro para quitar todos esses compromissos que eles têm. Então, é um ponto interessante. E quando eu falo para vocês agora que lojas Renner sofreu um ataque de ransomware, quer dizer que tinha alguma brecha de segurança. Conseguiram invadir alguma máquina, algum site, alguma coisa. Perfeito, conseguiram. Agora que conseguiram invadir, vem uma questão muito importante. Quem invadiu, colocou o ransomware só para rodar e criptografar para pedir o resgate, ou ele pegou os dados, porque você não sabe quanto tempo que a pessoa estava com acesso à máquina. Isso daí pode gerar realmente um acesso indevido e pode prover aí um vazamento de dados. A gente tem inúmeros casos e eu falo para vocês, vou mandar no chat dois trechinhos de mensagens que eu mandei hoje pro diretor de TI lá da FEG. A gente estava conversando e eu lembrei, né, porque a gente estava tendo uma solicitação de um serviço e eu neguei essa solicitação. Neguei da forma mais veemente. Eu falo, não será feito. E aí eu bati o pé que não será feito. E aí foi uma discussão muito grande. Todo mundo ficou achando que tinha sido bobeira, babaquice minha. E eu vou colar para vocês 2 mensagenzinhas bonitinhas. Eu recebo um boletim diário de cibersegurança. Então eu recebo isso daí. E eu vou colar no chat o primeiro. Então esse daqui foi de, acho que 1 dia, 2 dias atrás. 2 dias atrás, eu acho. Esse primeiro aí que eu mandei para vocês. E eu vou lê-lo, né? Para que vocês possam entender. Esse boletim fala o seguinte: ransomware continua sendo a ameaça cibernética mais crítica
para as empresas globais em 2021. A utilização do ransomware como forma de sequestro de dados e informações já se tornou a principal ameaça cibernética para empresas em todo o mundo. O impacto financeiro do ransomware nas empresas pode ser devastador. Entenderam o que eu tinha falado lá da Renner? Algumas estimativas colocam o custo anual total de ataques em todo o mundo, incluindo o pagamento de resgate e custos de reparo, em aproximadamente 170 bilhões de dólares. Multiplica por 5 ou por 6 e aí você vai ter de reais. Aí, beleza. Esse foi o boletim de uns 2 dias atrás. Vou colar agora o boletim para vocês aí no chat, que eu recebi hoje. E vou ler para que vocês possam ter noção. Boletim diário de cibersegurança. Tim Cook se reunirá com Joe Biden para discutir cibersegurança. Para quem não sabe, o Tim Cook, ele é o CEO da Apple. Só que não foi somente ele. Foi os CEOs da Apple, o Tim Cook, e o da Microsoft, que é o Satya Nadella, eu acho que é isso a pronúncia, Satya Nadella. Eles planejam visitar a Casa Branca hoje para discutir questões urgentes de cibersegurança com o presidente Joe Biden. Cook e Nadella se reunirão com Biden para avaliar as contribuições do setor privado nos esforços de cibersegurança, após uma onda de ataques contra os principais órgãos de infraestrutura e tecnologia dos Estados Unidos, o que certamente inclui a invasão da SolarWinds, que era um software, é uma empresa que tinha softwares e tinha os appliances, que são os hardwares com o software pronto, né? Em vários pontos e muita coisa na parte de segurança nos Estados Unidos. O ataque do ransomware Kaseya, sei lá, eu acho que é esse o nome, e o desligamento do Colonial Pipeline. Cara, é sério. Isso é complicadíssimo. Então, notem o grau de severidade do papo quando a gente fala lá do ataque da Renner. E, novamente, o que isso tem a ver com nossa disciplina de inteligência artificial? Isso aqui está parecendo a aula de segurança da informação. Não é aula de segurança da informação. Tem tudo a ver. Por quê? Os aumentos de ataques de ransomware estão assim aumentando consideravelmente, principalmente que as pessoas estão agora utilizando-se do trabalho remoto. Então, existe uma brecha de segurança muito grande, porque as pessoas em trabalho remoto, muitas vezes, estão utilizando suas máquinas particulares, que tem brechas de segurança, desde o roteador, o roteador com senha padrão que o provedor coloca na tua casa. Então, o provedor colocou um roteador padrão lá. E aí ele não mudou a senha. E aí alguém na rua vai e tenta acessar, pega o endereço, porque todos eles vêm com um endereço IP e um nome de usuário, tem uma senha padrão para você entrar e configurar. Uma boa recomendação que eu sempre faço, né? Eu trabalho na área de redes, todo mundo sabe. Quando eu vou sugerir alguma coisa para alguém ou dar alguma dica, a primeira coisa, mude a faixa de endereço do teu roteador. Sim, mude. O padrão é 192.168.0.1. É o endereço dele. Beleza, põe 1.1.10.1.7.1, 127.1, qualquer número entre 0 e 255, ali no terceiro octeto da classe C, só para mudar a classe.
Porque aí você vai ter segurança de garantir que aquele endereço padrão não é mais utilizado. Mude o 1 para qualquer outro valor. Eu escolho um número aleatório, eu tenho um número que eu gosto, eu escolho, eu mudo a rede e mudo o número do roteador. Eu faço isso. E aí, mudo a senha padrão. E muitos permitem você trocar o usuário administrador. Se tem a possibilidade de trocar o usuário administrador, eu troco. Por quê? Porque não vai ter IP padrão, não vai ter nome de usuário padrão, e aí ele não vai poder usar brute force. Por quê? Porque ele não vai saber qual que é o nome do usuário que eu estou usando. Então, são algumas regrinhas básicas. Isso aí é para coisa residencial. Basicão para você começar. E aí, isso daí é um nível mínimo de segurança que você faz para sua própria casa. Só que aí você tem lá na tua casa, por exemplo, o famoso sistema de vigilância, né? E aí você coloca um sistema de vigilância porque você julga que o sistema de vigilância aumentará a sua proteção. Pode realmente aumentar a sua proteção, né? Na verdade, você vai ver o que está acontecendo. Isso daí é o que acontece e você pode registrar isso daí. Mas todos os sistemas desses hardwares prontos de gravação, todos, eles têm uma senha padrão. Todos têm uma senha padrão. Todos têm uma senha padrão. Se não tem uma senha padrão que você acha, né, que não tem, não se preocupa. Se você pesquisar na internet, vai ter uma senha padrão para você poder desbloquear aquele negócio. E aí você consegue entrar e desbloquear ele. Muitas vezes é permitido fazer isso remotamente. Então, todos os devices que a gente coloca na nossa rede em casa tem que ser muito bem pensado, tem que pensar nos bloqueios para que você não abra brecha de segurança. Cara, eu estou falando de casa e eu estou lembrando que eu falei para você que a grande maioria está em trabalho remoto, home office. Então, eu não preciso invadir o seu computador. Eu posso invadir, por exemplo, o teu roteador, posso invadir o teu dispositivo de câmera, e do teu dispositivo de câmera, do teu roteador, eu chego no seu computador, do seu computador eu chego na sua empresa, e aí eu consigo ganhar milhões. Parabéns. Isso daí é sério. Salvar senhas em arquivos texto, com nomes claros do que está acontecendo, maior furada do mundo. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, né? Principalmente quem utiliza aquela ferramentinha maravilhosa que a gente faz lá os nossos quadros estilosos para poder fazer a sequência dos nossos projetinhos. Como que é o nome daquela ferramentinha que tem os quadrinhos que todo mundo segue, que o professor Claudemir manda a gente usar? Como que é? Trello. Trello, né? É Trello. Só porque a tua conta no Trello ela é uma conta free, você tem que lembrar que muita gente coloca usuário do banco, tal, senha do banco, tal. E isso daí é pesquisa pública. Então, quando eu estou falando de segurança, é sério, porque a gente precisa ter segurança. Se vocês começarem a entender o mínimo de segurança, vocês começam a se sentir mais seguros em produzir coisas seguras, porque vocês vão ter a preocupação do que pode acontecer. Ataques idiotas, tipo SQL injection. Cara, inserir um SQL num campo texto é uma coisa que não deveria ser permitida mais hoje em dia. Não pode acontecer isso. A string tem que ser entendida como uma string e acabou. Então o cara não pode rodar lá end, aí coloca lá fechando uma apóstrofe, end 1 igual a 1, e aí pronto, aí ele apaga todos os registros do banco. Pode. Você sabe que é possível. Estuda um pouquinho de SQL injection e você vai saber que qualquer CRUDzinho básico tem que passar por um sistema de validação da entrada para que não aconteça. Não salve as senhas dentro de coisas públicas, que nem GitHub, que você tem um Git público, outras coisas públicas que nem Trello. Tome cuidado. Por quê? Porque hoje você pode estar achando que isso só iria influenciar você, mas hoje você pode ser o caminho de entrada para a empresa onde você está trabalhando. E aí pode ter sido a entrada da Renner, um cara que esteja trabalhando remoto. Olha que beleza. Já imaginou o prejuízo que teve? Por conta, sei lá, pode ter sido por conta do DVR que tinha na casa de um dos funcionários da Renner. Pode ter sido por conta do roteador mal configurado.
Pode ter sido por conta de alguém ter deixado uma senha lá num GitHub público ou num Trello público. É muito difícil você fazer certas coisas. E isso eu recomendo que se preste muita atenção. E, novamente, por que de tudo isso? Porque se a empresa ela tem uma política de armazenar os dados das pessoas, e aí a gente volta lá na LGPD, né? E você teve a possibilidade, você permitiu a invasão, não permitiu por vontade própria. Não que isso não ocorra hoje, né? Não que você tenha permitido por vontade própria, mas por conta de um device seu ou por uma falha de segurança na sua casa, entenda o seguinte: você vai estar expondo não os seus dados, você pode estar expondo os dados de milhares e milhares de pessoas. E é isso que o Procon quer saber das lojas Renner, quer saber quais dados foram expostos. E a partir do momento que a Renner responder para o Procon, e se essa resposta se tornar pública, a gente tem algo que com certeza será muito interessante. Você vai ter a possibilidade de ver os dados que a Renner realmente coleta de você. E olha que coisa interessante. E aí pode vir um outro processo, né? Porque aí a Agência de Proteção de Dados, a agência APD, né? A Agência de Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, pode processar a Renner. Os caras pagaram porque eles foram invadidos e ainda podem tomar um puta de um processo. Rapaz. E ainda por cima, se você descobrir que o seu dado, sua informação, né, coisas sobre você foi vazada, você ainda pode processar a Renner. Pode sim processar a Renner. Então, isso daí é o que eu estou falando. A gente está vivendo num mundo hoje que precisa tomar alguns cuidados, e esses cuidados que você deve tomar são de extrema importância. Quando eu estou falando de inteligência artificial, não é porque eu estou falando que você está seguindo a LGPD que você não pode coletar dados. Você pode coletar dados de forma anônima, sem identificar a pessoa. Por exemplo, se você estiver navegando, eu pegar a informação do sexo, da idade, do local da onde você está falando, isso infringe a LGPD? Não, desde que você informe que você coleta essas informações sem, literalmente, identificar a pessoa. Então, coletamos essas informações para criar uma experiência do usuário mais adequada e personalizada para cada uma das pessoas, para fazer um sistema de recomendação, blá, 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 mas não se identifica a pessoa. Então, eu estou falando de uma pessoa, você não sabe se é o Luiz, se é o Calil, se é o Pedrinho, se é o Pedrão. Você não sabe de quem a gente está falando. Eu estou falando que eu coletei tais informações. E é isso daí que é importante. Há a autorização dessas pessoas para que a gente colete o dado para usar de tal forma. Então, elas sabem que a informação dela está sendo coletada e ela não está sendo identificada. Então, isso daí é muito importante. E aí, pronto, você pode ficar muito tranquilo em utilizar isso daí. Cito um grande sistema que tem algumas brechas de segurança absurda, que tem vários phishings, né, e várias invasões, reclamações, que é o sistema do DataSUS. O sistema do DataSUS, muita gente, né, que acompanha a parte de segurança e a parte do DataSUS, de obtenção de dados do DataSUS, deve ter ouvido falar já. Por exemplo, os caras entram e falam que o sistema do DataSUS é um lixo, que tem uma brecha de segurança X, Y, Z, que utilizam versão blá, blá, blá. É isso daí sempre falam. Mas olha aqui, interessante. Os dados que o DataSUS disponibiliza, em nenhum momento identifica quem é a pessoa que estava internada com tal doença em tal hospital, que teve um custo de X reais, pelo X tempo que ficou. Não identifica a pessoa, só identifica os dados que são dados públicos e abertos de uma internação.
Você sabe que teve uma pessoa do sexo masculino internada no hospital X da cidade Y por K dias, por N dias, mas você não sabe quem que é a pessoa. Não existe lá a especificação desse tipo de informação. Então, pense bem que não é o melhor modelo, porque hoje tem grandes brechas de segurança, mas você ainda assim pode coletar dados para que as inteligências artificiais possam sim utilizar-se destas informações para prover experiências mais personalizadas e mais significativas aos usuários. Por quê? Porque você, com a informação de pessoas, por exemplo, uma análise de conglomerado, uma análise de cluster, né? Você poderia verificar e fazer um sistema de recomendação. Então, você, com base nas suas características, você analisa características similares e indica coisas que as pessoas com as mesmas características que a sua, né, usaram, permitiram. Você não identificou a pessoa em nenhum momento e ainda conseguiu fazer um sistema de recomendação. Então, por isso que eu acho tão importante essa conversa sobre a LGPD, sobre segurança, porque ela bate diretamente em cima da possibilidade de manipulação de dados, de grande volume de dados, né? Armazenamento disso daí. Eu lembro que, se tiver uma solicitação, a pessoa tem que ser atendida. Então, os teus sistemas ficam mais complexos ainda. Não é porque você está agora, parei de coletar informações tais, tais e tais. Beleza, diminuiu o cadastro, mas você tem que criar ferramentas para que o usuário saiba para que está sendo usado aquele tipo de informação coletada. Se ele não souber, tem alguma coisa errada. Por que que, por exemplo, no sistema da padaria, você precisa informar o teu CPF? Ah, para emissão de nota fiscal paulista. Beleza. Eles armazenam isso como? Junto com o teu nome, com o que você comprou. Eles repassam isso para algum lugar? Então, tudo isso daí é importante ser esclarecido para o usuário. E eu acho que é a grande sacada da LGPD. Não é você não coletar o dado, é você estar dando ciência para o usuário que serão coletados os dados, permitir que o usuário escolha entre poder, né, compartilhar essas informações com você ou não. E se ele não compartilhar essas informações contigo, o teu sistema tem que ser capaz de funcionar ainda. Se o usuário do teu sistema não permitir o compartilhamento de nenhuma das informações que não são essenciais ao funcionamento do sistema, como você fará sistemas de recomendação para ele? Isso daí é o ponto que é um questionamento que não tenho resposta ainda. Mas é um ponto a ser avaliado, refletido, pensado, como podemos sugerir uma experiência personalizada para alguém que quer ser anônimo. Não tem como. Na minha cabeça, é claro, não há uma possibilidade, não há uma solução que possa prover isso daí. Se vocês tiverem alguma ideia, eu aceito compartilhar essa informação. Se já tiver ouvido falar de alguma coisa, eu agradeço, porque hoje eu não vejo essa possibilidade. E é aí que a gente tem o problema, o anonimato da pessoa, que não permite o compartilhamento de informações ou o uso das informações dela para tais finalidades, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Algumas coisas sobre desenvolvimento, né, no momento de LGPD. Hoje eu vejo o seguinte, eu estava conversando com Lohan, estava conversando com o Caton. Era com o Caton que eu estava trocando ideia. Ele estava falando que lá na empresa que ele trabalha, e aí depois eu falo o nome da empresa para vocês saberem qual que é. A empresa que esse meu querido amigo trabalha, ele estava falando que ele estava em um projeto, e aí o projeto que ele estava
tinha permissão de acesso de tais dados para ele poder manipular, trabalhar e construir. Ele terminou aquele trabalho, ele entrou num outro projeto. Quando ele entrou no outro projeto, ele queria acessar os dados daquele outro para ver, né, fazer igual. Ele não pôde mais. Isso daí é Lei Geral de Proteção de Dados aplicada ao desenvolvimento. Você só pode ter acesso àquilo que você precisa ter acesso durante o tempo que você deve de ter acesso. Fora disso, você não tem que ter acesso àquele tipo de informação. Acho corretíssimo. Eu, por exemplo, eu já vivi uma época onde, num local que eu trabalhei, eu tinha acesso às informações da folha de pagamento, eu tinha acesso às informações pessoais, às notas de graduação dos alunos, tinha acesso a tudo, de funcionários, de docentes, de alunos. E eu achava aquilo de lá um absurdo. Por quê? Porque eu conseguia ver, por exemplo, até as senhas das pessoas. Senha guardada em texto plano, puro, limpo. É somente dar um select lá na tabela, que você olhava lá o campo de senha e você olhava qual era a senha da pessoa. Manja o nível de insanidade hoje. Isso aí, hoje é insano um negócio desse. Você não usar nem uma criptografia básica, né, para armazenar a senha. Hoje você não armazena a senha no cadastro. Hoje você separa. O cadastro é uma coisa, a senha é outra. Você não deixa junto. Você usa métodos de criptografia. Isso daí é uma coisa importante. Depois que eu termino de usar, eu não posso mais ver. Eu já trabalhei, né, com um servidor de e-mail da instituição que eu trabalhava lá, bonitinho. O cara mandava um e-mail, eu via o e-mail do cara. Eu não precisava fazer nada. Eu tinha acesso a todas as contas de e-mail, de todas as pessoas. Eu via a caixa de e-mail de quem eu quisesse. Hoje é insano. Hoje você pensar no negócio desse é assim, é absurdo. Hoje você fala assim, não pode. Exatamente. Então a gente tem que evoluir assim como as regras evoluem, né? Justamente o que é o e-mail da pessoa não é meu, eu não tenho direito de ter acesso se ela não me der a permissão de acessar. E se ela me der a permissão de acesso, não é para ela passar o usuário e senha dela para mim, é para ela chegar e falar o seguinte: estou cadastrando a permissão de acesso para o Cristóvão, e aí ele vai poder ter acesso. Recebo, e aí eu tenho acesso à conta dela, sem saber o usuário e senha dela. Eu não posso saber o usuário e senha dela. É dela. É nesse nível de informação que eu gostaria que vocês entendessem. Dificulta? Claro que dificulta. É muito mais fácil a gente fazer lá, armazena lá o nome do usuário, a senha tudo em branco. Você pode fazer SQL injection para facilitar alguma manutenção no banco. É muito mais fácil fazer assim. O problema é que as pessoas são más e elas procuram esses pormenores e elas agem de forma maliciosa e maldosa para obter vantagem em cima disso. Se as pessoas não tivessem esses perfis, né, que eu não concordo com eles, não precisaria de nada disso que a gente está conversando hoje. Então é uma coisa muito importante, sim. Deixa eu só acompanhar o que vocês estão falando, que eu não li. Jura que ele bloqueia? Eu fiquei... Meu Deus, Luiz, eu não sabia que bloqueava, não. Mas não tem que informar, não tem, mas deve de ser algum sistema específico, porque tem sistema que eles devem de ter que informar lá, passar informação, né? Bloqueia por causa da insegurança, senhor, muitas vezes, entendeu? Dependendo por onde ele acessa. Então, assim, direto o pessoal vai acessar para pegar dado, né? Lá do hospital e o Fire bloqueia porque o DataSource pega pacote que não, entendeu? Não rola. Então, a título de curiosidade, já que a gente está falando de segurança, um pouquinho fora do tópico, viram que o sistema do Lattes ficou fora, né?
Eu sei quem providenciou a compra dos equipamentos, eu estava conversando com ele, amigo meu, estávamos trocando ideia aí, ele fez o processo de licitação lá, de compra do equipamento que era necessário para botar a plataforma Lattes de volta no ar. Eu sei quem foi que fez isso daí. Foi um cara muito querido. E aí estava trocando uma ideia com ele, e aí ele falou: beleza, a gente botou, mas não adianta nada, ainda está rodando com. Aí ele estava falando das versões do Apache que estava rodando lá no sistema do Lattes. Respira fundo e fala assim: meu Deus, que bosta. Cara, questão básica que eu falo de atualização é sério, precisa atualizar, mantenha atualizado, mantenha atualizado, mantenha atualizado, mantenha atualizado. As máquinas precisam estar atualizadas. Serviço do suporte, de ficar enchendo o saco para atualizar, precisa ocorrer. Por quê? Porque pode ser você o problema. Então, a sua máquina sem atualização pode ser o problema de brecha de segurança. Eu já comentei sobre sistemas legados que rodam em versões antiquíssimas de navegadores, de sistemas. Cara, isso não pode. Bota isso aí dentro de máquina virtual, bloqueia o acesso externo ao que puder e fecha isso aí para o mundo externo. Deixa de existir para o mundo externo. Ou se não, bloqueia fisicamente, se for através de suítes gerenciáveis, bloqueia essa máquina daí para navegar para fora. Ela não pode navegar. Exatamente que nem o que o Luiz falou, bloqueando os pacotes dela, filtra os pacotes que estão saindo, libera só o que precisa realmente. É assim. É ruim, é péssimo, é um saco ter que fazer isso, mas você garante segurança de todo mundo fazendo esses bloqueios daí. É trabalhoso, mas funciona. Senhor, por incrível que pareça, ou não, né? Os sites do governo são os piores. São os piores. São, Né, são, falando da área são. lá, principalmente os do SUS. Tem sistema online do SUS que só roda no Explorer. A gente tem Eu uns sei, dois lá, que não tem como. Só no Explorer. E é um eu, problemão. eu sei. Assim como eu falei que tinha um bendito de um sistema que eu vi, que ele rodava num Firefox tinha que não passar da versão 20 e usando um Java versão antiquíssima também. E é complicado, porque a gente tem que limitar o número de máquinas que o pessoal acessa. Então, sei lá, a gente tem 3 setores que precisam acessar os sites. A gente vai falar, ó, só uma máquina desse setor vai acessar para a gente controlar, né? A gente sabe o que está rolando ali, porque senão vira bagunça. E bota bagunça, viu? Toma, viu? Aí é o Matheus explicando o processo correto de se fazer um login, ó. Autenticação, meu filho, faz direito. Pelo amor de Deus, esses programadores que não fazem direito. Isso mesmo, Matheus, tá de parabéns. Viu? Pelo menos uma hoje boa, acertou, ó, depois de várias que a gente teve de varada na água, né? No final, é isso. Eu não gostaria nem de me estender muito, né, sobre esse assunto, porque eu acho que isso é o que a gente precisa ter em mente sobre quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de LGPD e quando a gente fala de segurança da informação. Esses três tópicos estão extremamente relacionados. A segurança da informação, porque ela dá brechas a invasões. Quando se tem invasões, você tem que tomar cuidado não somente com um ransomware, com um vírus, o que você vai perder, mas com a possibilidade de roubar informações que você tenha. Então, tem sim que ter um cuidado absurdamente gigante, tanto da parte de segurança da informação, como a parte da LGPD, para que a gente possa ter tranquilamente a possibilidade de armazenar dados para que a gente possa pesquisar e validar. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir assistir, eu não me inscrevi também ainda. Mas eu acho que se der, se tiver tudo certo, eu recomendaria muito vocês tentarem verificar com a professora Thais. Eu sei que ela é advogada, ela não é da área de TI,
mas verificar para ela, com ela, algo, fazendo algumas perguntas bem esquematizadas quanto a tipo de dado que você poderia armazenar, se você pode armazenar essa informação sem a identificação do usuário, para utilização em sistemas de recomendação, alguma coisa do tipo seria muito legal. Se houver essa oportunidade, recomendo que façam. É uma pergunta muito bacana que ela pode ter a resposta se ela tiver dentro das expertises dela. Se não, eu acho que ela pode depois, talvez, né, pesquisar e nos dar esse feedback daí do tipo de dado, sem ser uma pergunta muito técnica, né? Porque aí foge do escopo de conhecimento dela. Ela é advogada, ela não é técnica informática, então é para ela saber realmente do que se trata. É isso. Gostaria de fechar esse pacote.